Fala, gente, tudo bom com vocês? Fala, pessoas, como vocês estão? Eu tô aqui para falar hoje sobre Five Nights at Freddy's, que eu já assisti, o filme já estreou, e tô aqui para falar sobre todas as teorias e confirmar elas. Ou seja, é um vídeo com spoilers. Se você não quer saber desses spoilers, sai fora. Se você não quer ter a sua experiência atrapalhada por conta desse meu vídeo, porque eu vou contar sobre tudo, porque tinha muitas coisas, né? Five Nights é um universo muito rico que se tornou após os jogos, que teve o jogo, aí veio as outras sequências, aí tem as lores, as histórias, as teorias da internet, os livros, as animações independentes, os contos espalhados e soltos, outros animatrônicos, uma linha de tempo que vai e volta, muita coisa acontece. Então, por ter se tornado esse universo imenso que virou Five Nights, muita gente viu os filmes, o de 2023, chegou em 2025 com o segundo, e aí ficou pensando, tá, e agora? O que vão tacar nesse segundo filme? Aí fica as teorias a respeito. E acho justo, porque a gente começa a ver aquelas provocaçõezinhas que o estúdio gosta de fazer com o seu fã, que é tacar algum simbolismo, alguma coisa indireta, uma mensagem, uma fala, algum detalhe que escapa, sem querer, de propósito, e a galera acaba pirando nisso. E eu já assisti o filme, então eu vou falar tudo aqui, mas se você não quer saber, sai fora. Agora, se você quer saber, fica aí com a gente, mas eu peço aquela ajudinha se inscrevendo no canal e dando uma força pra mim, comenta e vamos interagir entre nós. Vamos lá. Eu anotei algumas teorias aqui e vou confirmando elas para me ajudar a engatar o vídeo. Vamos lá. Primeira, a origem dos Toy Animatronics, ela ocorre? Sim. Essa teoria é verdade. Mostra a origem deles, que é tipo eles lá na antiga pizzaria, a Puppet que controla eles, como ela surgiu, que ela é uma criança que estava ali na festa acontecendo, e aí ela vê uma criança sendo levada pro fundo, ela acompanha, pede ajuda dos adultos e ninguém tá nem aí pra ela. Aí quando ela vê que o William Afton tá fazendo as merdas dele lá no fundo com uma criança, ele vê que ela tá ali, que a... Rapaz, me fugiu o nome dela agora na cabeça. É a Charlotte, obrigado, consegui aqui. A Charlotte, o William Afton percebe que ela está ali presente na sala onde ele estava fazendo as tramanhas dele, e ele dá uma facada nela, cara, eu achei forte, tá? Achei forte, já viu uma facada assim nas costas de uma criança, e aí quando ela aparece com as costas ensanguentadas segurando uma criança assim no colo, no palco onde ficam os animatronics, o palco se abre e ela cai junto, mas a criança que ela estava carregando é salva. Mas agora ela mesma fica ali. Então, ela controla, aí ali, por conta desse ritual que fica em torno da alma dela estar ali presente, e por ela ter sido selada dentro da Puppet. E eu queria pedir desculpa porque eu falei Muppet, eu falei Muppet sem querer, mas é Puppet. A Puppet. Aí a alma dela fica ali presa e selada com o corpo dela dentro da Puppet. E é sombrio, tá? Vou falar pra vocês que é uma coisa muito sombria ver a Puppet ali em ação na tela. Então, sim, mostra a origem dos animatronics ali, da segunda unidade mais antiga, e como eles são controlados. Que é tudo pela Puppet, e aí prossegue a história. Aí acontece a outra coisa, a confirmação do incidente de 1987. Uma das teorias mais comentadas, o filme mostraria a mordida de 87, provavelmente causada pela Toy Bonnie e Toy Chica. Outra teoria afirma que a mordida seria causada pelo Meagle, porque o animatrônico já aparece desmontado e agressivo. Não, isso é mentira. Não aparece nada da mordida de 87, mano. Não aparece nada. Isso não ocorre no filme. Só ocorre o acidente com a Charlotte. Que ela, como eu falei, ela vê a criança e o William Afton ataca ela e ela fica com a alma presa lá. Só. A questão da mordida não ocorre aqui. Não ocorre. O William Afton está presente, mas não em tela. Sim, ele está presente, exatamente, mas não em tela. Mas ele aparece porque mostra como foi a origem da Charlotte ali, do ataque dele contra ela. Então, sim, o William Afton está presente. Ele é uma peça de origem fundamental para mostrar a história da Charlotte e de como funciona todo o mecanismo do universo em torno da unidade, dessa segunda unidade, que é a unidade mais antiga da pizzaria Fred Fazbear.
A guarda noturna seria a Jeremy Fitzgerald. A guarda noturna seria a Jeremy Fitzgerald. Mano, eu fui dar uma olhadinha nisso aqui porque eu não sabia o que era isso, mas não. É o Mike ainda que continua como o protetor e o protagonista em torno desse universo. É ele que movimenta as coisas junto da irmã dele. Porque estavam pensando que esse Jeremy poderia aparecer e poderia substituir o Mike. Ou, além de substituir o Mike, poderia, se não fosse substituir ele, seria aparecer nesse filme e ajudar a ter um peso fundamental. Mas não, esse Jeremy não aparece, ele não troca pelo Mike. Óbvio, vocês já viram pelo trailer, não tem como. É o Mike ali e ele nem sequer aparece. Ele não é um personagem que acrescenta na história. Mas uma coisa que eu já vou antecipar pra vocês que não tá aqui, mas como é um vídeo que eu já vou falar dos spoilers e tudo, e esse spoiler é importante pra gente trocar uma ideia, é o filho do William Afton. O filho do William Afton, ele está aqui. O Mike Afton, ele é uma das peças principais também para ocorrer toda a trama que acontece em Five Nights at Freddy. Porque o que acontece? O Mike, ele vai provocar o ritual da Charlotte de descanso dela. Porque ela tá com a alma presa, a Puppet tá ali fechada, e ele chega com uma galera falando assim, ó, acontece uns negócios sinistros, dá pra vocês fazerem as gravações de vocês, dá pra vocês fazerem umas brincadeiras aqui, dá pra vocês fazerem um negócio aí que vocês vão se dar bem. Vocês vão se dar bem. E aí ele traz uma galera e eles falam, ó, essa caixa aqui, ó, pode ser uma boa. Ele começa a induzir a galera a provocar o lugar. E quem comanda aquele lugar, que é a Charlotte? Então eles começam a mexer numa caixa, numa vitrolinha, e essa caixa começa a tocar uma música que acaba acordando a Charlotte de uma caixa ainda maior que ela está presente. Eles começam a tocar aquela caixinha, aí abre uma grandona, e aí de repente a gente só começa a ver a figura preta começar a surgir as mãos, e depois o corpo. Cara, esse momento eu falei, ih, cara, que isso? Eu consideraria até elevar o nível do terror, mano, porque tava muito bizarro, tava muito creepy, mano, tava muito perturbador a cena da Puppet aparecendo, aquele jeitão dela, as mãos pretas aparecendo, depois a máscara, o jeito como ela possui suas vítimas, a vítima também fica sinistra, cara, fica muito sinistra. Então, mano, não tem esse Jeremy, mas tem o Mike Afton e ele, cara, ele é um provocador. Eu só acho que a forma como ele sai de cena é muito fácil, porque lá no final ele tem um confronto com a irmã dele, o Mike, e os animatronics do bem, que é os animatronics do primeiro filme. Que os animatronics do primeiro filme, eles surgem pra ajudar a irmã do Mike, o Mike e a Vanessa, contra o confronto dos animatronics que são controlados pela Puppet, que é a Charlotte. Eles aparecem ali, sai um fight ali de animatrônico que eu achei engraçado. Não é ruim, só é engraçado. Porque, tipo, mano, a mobilidade deles é muito dura, tá ligado? Mas eles sai na mão eles ali, tá ligado? Então, no que eles saíram na mão, animatrônico contra animatronic, aí nessa que os animatronics, eles perdem, o Mike, ele fica tipo, pô, tô desarmado. Aí ele tenta sair fora e é derrubado pelo, tipo, é um personagem completamente figurante que eu acho que aparece 3 vezes, velho. Só pra tentar fazer umas piadinhas cômicas lá. O cara é totalmente figurante e o Mike, que é o, tipo, narrativamente... o propósito dele é de dar peso, mas esse personagem que tem um peso fundamental sai de cena tão fácil. Eu achei isso bizarro. Agora, Meagle como o primeiro experimento de desmontagem. No trailer, Meagle aparece como se tivesse rasgado e remontado várias vezes. Teoria: criança teria desmontado o animatrônico repetidas vezes, abrindo espaço para um espírito com personalidade mais fraturada. Espírito com personalidade mais fraturada. Cara, não tem nada tão desenvolvido assim como tá mostrando essa teoria. Não tem nada assim tão desenvolvido dessa teoria sobre o Meagle. Que, tipo, mano, ele só tá lá, ele obedece a Charlotte pra atacar o Mike e a Vanessa, ele vai pra cima e faz isso, é só. Eu acho que ele é um dos personagens, tipo assim, mais vagos que tem dos animatronics. Ele funciona, mas poderia ser melhor. Acho que ele tem a minutagem de tela dele é bem baixa. Eu tenho que admitir, é meio baixa a minutagem dele de tela, que ele aparece.
Mas acho que tá valendo ainda, acho que tá valendo. Poderia ser melhor, mas tá valendo. Mas, mano, essa teoria aí de que acontece isso, de rasgado e remontado às vezes, um espírito com personalidade mais fraturada, não, só tá obedecendo a Charlotte mesmo. Não tem nada demais em torno da Meagle, ou Meagle. Os Shadow Animatronics existem? Não. Acho que provavelmente vão deixar isso mais pra frente, mas os Shadow Animatronics, eles não aparecem aqui. Não aparecem. Gostaria de ver, eles são legais, acho muito intrigante. Mas os que aparecem são os protótipos antigos. Que eu acho que eu falei isso no vídeo anterior. Tem o... Mas os protótipos antigos que eu falo os protótipos antigos que eram para ser os protótipos que são utilizados na Fred Fazbear do filme 1. Entendeu? Ó, tem aqueles lá da Fred Fazbear do filme 1, que é a unidade daquele universo que é considerada mais recente, e aí tem aqueles lá que são de lataria. Aqueles de lataria que é da unidade mais antiga, que é deste filme aqui, o Five Nights at Freddy's 2. Que é a Fred Fazbear mais antiga, tinha esses animatronics que tem uma lataria, eles são todo corpo de metal, então eles são mais antigos. E aí começou uma montagem dos que era para ser da pizzaria mais recente, que é a pizzaria do filme 1. E aí surgiu os do filme 1, que são as criancinhas que o Afton atacou, e por aí vai, que é do jogo clássico, que é o primeiro jogo. Esses modelos aqui do meio, que era para evoluir para os do filme 1, eles aparecem, que é os que tem sem cabeça. Só tem a mandíbula aqui só. Esses já estão ligados, acho que só pela descrição vocês já estão ligados. Esses aí aparecem. Eles ali constroem toda uma atmosfera como se fosse igualzinha do jogo 2, que eu achei muito irado. Eu comecei a ver o Mike ali usando a máscara, tirando a máscara, e aí eles começavam a analisar, tipo, eles iam pra cima atacar, mas aí o Mike tava com a máscara assim, aí eles, opa, animatrônica, eles recuavam. Aí no que o Mike tirava, eles já estavam distante, aí começava os movimentos no tubo de ventilação, as coisas começando a apagar, o Mike tendo que mexer no computador aqui pra ativar a câmera, desativar a animatronic. Mano, este momento eu comecei a falar, caramba, que da hora. Tá resgatando o jogo, mano. Isso tá legal. Achei muito maneiro, porque ficou bem fiel. O primeiro filme eu não achei tão fiel, e por conta disso também não achei nem tão bom a forma como é apresentado. Que pode fazer diferente, mas que seja bem feito. E eu não achei tão bem feito assim. Tem muitas falhas, não entretém, não diverte, não é tão fiel com o jogo. Agora aqui não, aqui eu acho mais divertido, mais fiel, e o jeito como é apresentado é legal, vai me pegando. Então, não tem os Shadow Animatronics, tem os animatronics de metal, tem os animatronics que são produções que falharam, que tem o rosto pela metade, e tem os clássicos, os animatronics clássicos que são do filme 1 e do primeiro jogo. Esses tem. Mas os Shadow Animatronics vai ser interessante mais pra frente. Agora aqui é doideira. Afton uniforme, roxo em cena. Uma teoria forte sugere que o filme mostraria um funcionário de camiseta roxa sem confirmar que é o Afton. Ah, não, calma lá. Pensei que era outra teoria, mas não, isso não acontece não. Funcionário de camiseta roxa para mostrar que é o Afton. Não, o Afton... O Afton ele só aparece como lembrança só. Lembranças na mente da Vanessa. E tem um momento que, inclusive, na mente da Vanessa, que eu achei muito intrigante, que é o momento que mostra quando a Vanessa sela a Charlotte. E aí mostra, neste momento, antes do selamento, tem um ponto muito intrigante. É a Circus Baby, ela aparece. A Circus Baby, ela aparece e eu fiquei, olha, caramba, eles introduziram ela. As crianças fantasmas aparecem mais? Não, mas aparecem. Eles aparecem e deixam até um mistério aí pra gente tentar entender. Porque assim, na hora que rola os fights ali de animatronics, a Muppet recua, quando ela vê que ela perde, a Puppet, eu tenho que parar de falar Muppet. A Puppet recua, o Michael Afton ele é derrubado, aí na hora as crianças tentam trocar uma ideia com o Mike, ficou legal esse negócio de o Mike ser uma conexão, ele é alguém especial pra trocar ideia com as crianças dos animatronics, ele e a irmã dele. Mano, isso é legal, mexer com esse espiritismo, um garoto da profecia, algo assim. Mano, faz isso, velho, é legal, é clichê, mas é bom, a gente gosta disso. Agora, querer dar uma
umas lógicas científicas que, mano, eu não gostei. De que as crianças estão vivas dentro da animatronic e é por isso que eles conseguem se mover e blá blá blá. Isso aí eu não achei da hora. Manda só um simbolismo, mano. As crianças em espírito aí estão conduzindo os bagulho e o Mike tem conexão com eles, ele troca uma ideia. Então, quando as crianças começam a trocar ideia com o Mike, depois da vitória deles, eles falam, cara, mas isso significa que ele está vindo. Aí o Mike olha pro lado e fala, quem? Mas aí a criança já desapareceu já. E aí? Quem é que tá vindo? Eu fiquei assim na sala de cinema, e aí, quem é que tá vindo, mano? Agora a gente tem que ir atrás disso aí, pessoal. A gente vai teorizar e bater cabeça agora, mano. Porque eu fiquei curioso pra saber quem é que tá vindo. Mas as crianças têm pouco tempo de tela, só aparecem mais pra fazer isso mesmo. Sobe nesse finalzinho. A mordida de 87 como clínicos do filme? Não tem nada a ver com a mordida de 87. É só Charlotte mesmo querendo tacar o terror em todo mundo porque ninguém escutou ela. O Balloon Boy seria um alívio cômico? Nem a pau, mano. Mas ele aparece algumas vezes. E ele dá uns ataques muito loucos. E é legal ver ele em tela, é legal. Eles conseguem introduzir bem esse personagem. Fox ou Meagle como protetor? O Fox é protetor. O Meagle não. O Meagle tá revoltado no comando da Charlotte. Ele vai pra cima pra atacar mesmo. A linha do tempo entre FNAF 1 e FNAF 2 será confirmada? Sim. Existe uma linha do tempo, que tudo se originou ali no primeiro, eles conheceram a unidade mais recente, e eles carregam lembranças de tudo que eles passaram ali, eles têm um elo com as crianças e os animatronics de lá, aí vem o 2, e aí começa a resgatar coisas do 1 pro 2, fazer um resgate ali pra poder desenvolver o segundo filme, ajudar no desenvolvimento. Então sim, existe um elo que liga os dois filmes. Golden Fred é o personagem-chave do terror? Não. Queria muito que o Golden Fred aparecesse. Mas o Golden Fred não aparece aqui. Ainda. Vamos ver mais pra frente, né? Agora vamos lá. Agora aqui é a que eu queria. É aqui. A cena pós-crédito mostraria Afton virando Springtrap? Sim. Cara, tem a cena pós-crédito e é o Afton virando Springtrap. Na hora que os caras... Mano, eles estão na unidade do primeiro filme, a unidade mais recente de Fred Fazbear. E aí, na hora que eles... Tem uma rapaziada aleatória, genérica, que tipo, eles querem tipo, tirar uns aproveitos ali da unidade, eles estão de passagem. É um pessoal que gosta de pegar só sobras pra poder tentar fazer alguma grana. Aí no que eles estão passando ali, mano... Tá mó chuva, eles entram dentro, começam a verificar o lugar. Aí um deles grita, olha isso aqui. Aí no que a rapaziada que tá lá junto com ele chega e fala, caramba, coisa bizarra e tal. Não sei o que é isso, mas faz assim, ó, pra proteger, coloca uma capa de chuva. Aí eles colocam uma capa de chuva branca transparente por cima e a câmera vem assim, ó. Quando eles estão saindo do estabelecimento, a câmera para e fica assim, ó. No Springtrap. Aí eu fiquei, ó... E o olhinho dele começa a brilhar roxo, mano. E essa cena, mano... Eu quero que se dane o Rotten Tomatoes, eu quero que se dane a Academia do Oscar nesse momento, mas a diretora, a equipe que elaborou essa cena ficou absolute, mano. Ficou absolute, porque a capa por cima, dando uma camada... Uma capa por cima branca... Dá a entender uma camada espiritual de que algo está sendo possuído neste animatronic. E o olhinho roxo fortalece essa sensação de que esse espectro tá entrando e dominando. Mano, foi sinistro, velho. Quando eu olhei esse negócio acontecendo, eu lembrei daquele meme do Fábio Porchat. Eu falei, é isso que a gente quer. É isso, cara. É isso. É assim que a gente gosta. Mano, muito bom. Então, Five Nights at Freddy's 3 vai vir aí com Springtrap, com base no jogo 3, onde o Springtrap é todo possuidão, é todo quebrado, todo fantasmagórico, mano, muito bom, velho. Então tá vindo aí. Teoria do Fred Headroom, a cabeça do Fred no quarto. Mano, sim, eles fazem cruzamentos de elementos com o quarto jogo, onde mostra ali o quarto onde acontecem as coisas, que é abrindo o armário, fechando a cama, indo e voltando. Eles fazem breves elementos. Eles mostram breves elementos do quarto jogo aqui no segundo filme. O possível cameo Phantom Fred? Não tem a apresentação dos Phantoms. Não tem nenhum Phantom aqui, mano. Bom, 20 minutos de vídeo.
Acho que já deu pra me falar das principais teorias. Acho que é mais isso que acontece, que o pessoal tava teorizando forte na internet. Mas a que eu mais gostei foi a Circus Baby. Foi o Eles Estão Vindo. Foi o ligamento com o quarto jogo, já que eles deram já começaram a fazer ligamento. O elo com o quarto jogo. E a cena pós-crédito, muito bom, bem desenvolvida, bem criada, parabéns à equipe que, mano, pra mim ficou cinema. Eu quero que se dane todos os críticos aí que não paga de inteligente, quer falar que o filme não é bem feito, é só um besteirol. Muito bom, eu achei demais, é assim que eu quero. É o bagulho indo pelo loucura, o espiritismo, e isso diverte muito mais. Pra mim aí sim a gente tá num Five Nights at Freddy's, um FNAF legal. Bom, mas eu vou ficar por aqui que eu já falei demais. Muito obrigado, como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, dá uma força e valeu, até a próxima. Falou!